Galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou estar falando um pouquinho da história de Davi, o que podemos tirar e o que podemos aprender com a história dele, né? Davi foi uma pessoa muito abençoada, teve que tomar uma decisão muito cedo, jovem, e que mudou toda a história dele, mudou toda a história da família dele e mudou a história de uma nação. Nós sabemos que Davi foi rei. Um dos grandes reis, na verdade, né? Escolhido por Deus. Então eu vou ler um pouquinho aqui da história de Davi. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua estatura, porque rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Assim fez Jessé os seus filhos, 7 filhos diante de Samuel. Samuel, porém, disse a Jessé: Senhor, o Senhor não escolheu nenhum destes. E Samuel pergunta: o Senhor não tem mais filho? Não tem nem mais um? Acabou os seus filhos tudo? Aí o Jessé responde: o menor que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Saul a Jessé: manda chamá-lo, porque não nos assentaremos ao redor da mesa até que ele chegue. Então Jessé mandou buscá-lo e fez entrar. E ele era ruivo, formoso, de semblante e de boa presença. Diz o Senhor: levante-te e unge, porque é este. Então, o que podemos aprender é que, assim, o que eu vejo, né? Que nem Samuel, quando Deus manda ele ir na casa de Jessé, né? Entre os filhos, tudo forte, tudo formoso. E ele fala: é esse. Aí entra o segundo: é esse. Entra o terceiro, entra o outro: é esse. Não, não é. E não era o que Deus queria. Porque Deus não estava enxergando como Samuel estava enxergando. A aparência física. Deus estava olhando para o coração. E Deus sabia que o Davi tinha um coração puro, um coração íntegro diante dele, e sabia que seria um bom governador para governar o povo dele, para comandar o povo dele, né? E tomar grandes decisões. E podemos ver também aqui na passagem que Jessé, assim, né, poderia ter reunido todos os filhos e deixou Davi de fora por ser novo, ou por achar que não seria escolhido pela sua aparência ou pela sua estatura. O que podemos ver também é que muitas vezes no meio nosso, da nossa família, nos meios de jovem, de todos os meios, na verdade, adulto, criança, essas coisas, vemos às vezes uma rejeição das pessoas por outras pessoas, né? E o que podemos aprender é que não podemos ver assim. Porque Deus não olha como o homem vê. Deus olha o coração. Então Deus está sempre atento ao coração, não importa a sua maneira de vestir, não importa a sua maneira de andar. Deus sempre vai olhar para o seu coração e sempre vai estar atento a isso. E o que podemos aprender também é que, por mais que você seja o menor da sua casa, Davi era o menor, o último. Por mais que seja o menor, Deus exaltou ele a ser maior do que os irmãos deles. Então, da casa do seu pai, Davi, vamos colocar que Davi foi o comandante dos irmãos deles, que era mais velho que ele. Então o que podemos aprender é que tudo tem um tempo determinado, tudo tem um tempo para acontecer todas as coisas. Davi vivia a maior parte eu acredito que a maior parte do dia a dia dele no campo, apacentando as ovelhas, cuidando das ovelhas. E nós sabemos também que Davi matou urso, matou leão. Então, o que podemos aprender com a história de Davi é que no deserto que Deus começa a formar o nosso verdadeiro caráter, começa a formar o nosso verdadeiro potencial. O que eu admiro na história de Davi é que ele não aprendeu a ser rei depois que ele foi ungido, ele aprendeu antes de ser rei. Quando ele estava no deserto, quando ele estava sozinho, quando ele estava longe dos pais dele, quando ele estava longe dos irmãos dele, ninguém estava vendo. Entendeu? Então ele matou urso e leão, ninguém sabia. Aí quando ele foi desafiado lá, né? Quando ele foi a Saul e falou que ele iria lutar contra Golias, aí ele falou da experiência dele. Então nós temos que saber a usar
no momento certo aquilo que nós passamos para servir de lição para alguém. O que Davi estava demonstrando quando ele falou que matou o urso e leão? Estava demonstrando coragem, que ele era um guerreiro, mesmo que as pessoas não estavam acreditando nele ou debochando nele que ele iria lutar com um gigante, mais ou menos de 3 a 4 metros de altura ele tinha, Golias. Então, às vezes a pessoa não acredita em você, mas às vezes a experiência que você passou no deserto faz você falar a experiência que você teve, faz você falar o crescimento que você teve no deserto. Os episódios que eu estava lembrando esses dias, no meu dia a dia, que Davi foi ungido rei, né? Entre os seus irmãos lá, seu pai também, mas ninguém acreditava nele ainda. Todo mundo sabia que ele apacentava somente ovelhas, né? Todo mundo sabia, e aí os irmãos dele estavam na guerra lá contra Golias, tava lá todos lá na guerra, e o pai dele manda chamar ele do campo, aí ele vem para levar mantimento para os irmãos dele lá na guerra. Aí os irmãos dele foram lá, e aí Davi chegou lá, foi levar mantimento, e Golias estava lá falando, lá, desafiando, né, desafiando os soldados lá. E aí ele chega, entrega os alimentos, né, para os soldados e tal. E mesmo assim, eu vejo que os irmãos dele não acreditavam, porque fala na passagem que os irmãos dele estavam zombando dele, né? Perguntar o que ele foi fazer lá, tal. E mesmo assim, então a família dele não acreditava na unção dele. Nunca vai usar alguém para falar com você, ou para te entregar uma bênção, ou uma profecia, alguma coisa desse tipo, se Deus não falou com você antes. Se a pessoa vir falar, você vai ser não sei o que profeta, você vai ser levita, não sei o que e tal, fica meio que de rabo de zóio, porque se Deus falou com você que você vai ser um levita, que você vai ser um pregador, que você vai pregar para multidões, tal, beleza, aí essa pessoa vem e confirma aquilo que Deus já falou no seu coração, aquilo que Deus já tem falado com você, tranquilo, beleza. Agora a pessoa vem do nada e fala uma coisa que Deus nem falou com você, desacredita, porque não é verdade. Porque o que podemos ver é que Deus sempre vai falar com você antes de entregar uma unção, uma bênção ou uma profecia para você, né? E é isso que podemos aprender com a história de Davi. É uma história muito linda, uma história que eu admiro muito na Bíblia, uma história que quando eu comecei a minha caminhada cristã e até hoje eu admiro muito, né? Davi era muito novo e teve que tomar uma decisão muito cedo. E é assim na vida de qualquer um, né? Quando Deus chama, você tem que tomar uma decisão entre seguir e não seguir. Mesmo quando você está no deserto, Deus tem uma maneira de te ensinar. Mesmo quando você está no deserto, mesmo nós não entendemos, né? Quando a gente está no deserto, a gente questiona, tal, dá uma resmungada, tal, né? Não gosta muito, mas nós temos que aprender a lição, porque é ali que nós nos fortalecemos espiritualmente, é ali que nós nos erguemos, né? É ali que nós alicerçamos a nossa fé. Então, e é passageiro, não é que você, na verdade, depende muito, né? Porque se você aceitar a situação que você, por exemplo, você está no deserto e você aceita a situação que você está, vamos pegar a história de Davi. Se você tá, o Davi, vamos lá, apacentando as ovelhas, tal, do seu pai, se ele tivesse rejeitado a unção dele, ele iria continuar lá. Ele não ia fazer ele não ia marcar a história, né, de uma nação, marcar a história dele. E hoje nós não estaríamos falando da história dele, nem estaria na Bíblia, né? Então, a escolha está nas suas mãos, de você continuar onde você está ou de você mudar essa situação, de buscar conselho de pessoas que já passou por essa situação, né? Ou converse com seu pastor ou alguma coisa desse tipo para você sair dessa situação. Mas tem pessoas que escolhem ficar, sofrer. Nós sabemos que às vezes as pessoas entram em depressão, entram com um monte de coisa, né, por situações que passam na vida delas. Então eu acredito que nós escolhemos, né, se nós queremos permanecer ou não. E o melhor caminho é você entender a situação que você está passando. Beleza, eu estou nessa situação. O que eu posso fazer para sair? O que eu posso fazer para aprender com essa situação ruim que está acontecendo na minha vida? Beleza, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Você pega, né? Você ora, você busca conselho com pessoas mais sábias ou que passou por essa situação. Você pega e sai, e depois, quando você tiver um certo tempo, você vai lembrar dessa situação que você passou,
ou alguma pessoa vai conversar com você, você vai contar a sua experiência e você vai indo e vai transformando a vida das pessoas, né? Então nós temos que fazer a nossa parte, né? Temos que buscar, temos que orar, fazer a nossa parte e entrega na mão de Deus que tudo vai dar certo. Amém. Obrigado a todos e fique com Deus.